Olá, viemos aqui apresentar um seminário da disciplina de Biotecnologia Geral, onde iremos falar sobre os organismos geneticamente modificados, e especificamente sobre os biofármacos, o remédio que cura. Os componentes do grupo são Heloísa, Isabela, Wanda e Luca. Os organismos geneticamente modificados, os OGM, são aqueles que tiveram uma ou mais características modificadas e codificadas pelo gene ou pelos genes introduzidos. Esses organismos são manipulados geneticamente, objetivando o aparecimento de características desejadas, como a cor, o tamanho, a resistência. E os organismos geneticamente modificados, eles têm trechos do seu genoma alterado por meio de tecnologia de RNA ou DNA recombinante, ou também engenharia genética. Essas modificações genéticas ocorreram por efeitos naturais, técnicas de manipulação genética tradicional ou mesmo de intervenções laboratoriais mais específicas. O conceito OGM abarca todas as formas e tipos de manipulação genética. Os organismos transgênicos são mais específicos, pois a conceituação destes o inclui como um OGM com certa peculiaridade. São considerados transgênicos tão somente aqueles organismos que foram construídos a partir de fragmentos de DNA oriundos de organismos que não partilham do mesmo acervo genético. Então, é imprescindível destacar que os organismos transgênicos, diferentemente dos OGMs, advêm de processos de inserção e transformação de genes que jamais ocorreriam mediante um processo natural de hibridação ou melhoramento genético. Isso significa dizer que a transgenia proporciona um novo nível de intervenção genética, pois as mutações genéticas provocadas sempre dão surgimento a novos organismos, que jamais existiriam sem intervenção de laboratório. Portanto, entende-se que os OGMs abrangem os transgênicos, pois as alterações genéticas podem ocorrer em níveis semelhantes. Porém, nem todo OGM pode ser considerado transgênico. Existem 4 ondas de transgênicos. A primeira corresponde ao período que começou no final da década de 1980, tendo como propósito desenvolver plantas com tolerância a herbicidas ou com resistência a insetos, entre elas o milho BT e a soja RR. Na segunda onda, existe um aumento na qualidade nutricional das plantas, como o Golden Rice, arroz enriquecido com a vitamina A. Já na terceira onda, as plantas foram desenvolvidas a fim de imunizar contra doenças e patógenos através da alimentação, com o objetivo de substituir as vacinas utilizadas atualmente. A quarta onda é chamada de biofábricas. Ao invés de utilizarem bactérias e outros micro-organismos para produzir substâncias inseridas em medicamentos, as indústrias farmacêuticas desenvolvem essas substâncias dentro das plantas, como milho, tabaco, batata. Quando desenvolvidas em plantas, essas substâncias produzidas podem ser extraídas em grande quantidade e de uma forma muito mais barata se comparado ao processo de extração utilizando micro-organismos. A nova era da biotecnologia e o desenvolvimento da indústria de biofármacos são recentes. Atualmente, a grande maioria das principais empresas farmacêuticas está desenvolvendo produtos biofarmacêuticos. Esse mercado representa cerca de 20% do total das indústrias e vem crescendo consistentemente nos últimos anos. Neste contexto, nós vamos definir o que são os biofármacos e mostrar a aplicação desta biotecnologia. Os biofármacos são medicamentos obtidos por meio de técnicas biotecnológicas que utilizam células geneticamente modificadas para a produção de proteínas terapêuticas. O exemplo mais clássico é a produção de insulina recombinante para pacientes diabéticos, mas também tem outros exemplos bem famosos de biofármacos, como os anticorpos monoclonais para o tratamento de câncer, que é o remédio trastuzumab, esse segundo da foto, e o rituximab, que é o terceiro, né? Que ele é utilizado no tratamento de linfomas e leucemias. As vendas globais de biofármacos em 2016 superam 250 bilhões de dólares. E a projeção, segundo Deloitte, em 2017, é que passem 300 bilhões de dólares em 2021. Os fármacos mais explorados atualmente são as proteínas terapêuticas e podem ser produzidas através de diferentes plataformas, a depender do tipo de proteína desejada. As proteínas terapêuticas podem ter várias finalidades, tais como a atividade enzimática ou regulatória, a atividade alvo específico, as vacinas e o uso em sistemas diagnósticos.
Diferentes organismos têm sido avaliados pelas pesquisas quanto ao seu potencial de hospedeiro para a produção dessas proteínas farmacêuticas recombinantes. Porém, a indústria ela ainda prioriza o uso de micro-organismos, né, das bactérias, leveduras e de células de mamíferos, das células de roedores que são comumente mais utilizadas. Assim também como as células de insetos e animais transgênicos, mas esses últimos são bem menos mais utilizados. Todos esses sistemas apresentam limites, seja na capacidade de produzir proteínas complexas, seja no alto custo inicial e operacional, como também no tempo que levará para o desenvolvimento do produto desejado. Normalmente, a produção de proteínas é feita em plantas industriais, com a fermentação realizada em ambiente estéril, utilizando cultura de células animais ou de micro-organismos modificados geneticamente, em tanques de aço inox de grande capacidade. Isso tudo, em função de todo esse aparato físico, a empresa tem um custo alto, com as instalações e a manutenção. Utilizando o avanço da engenharia genética nos últimos anos, o uso de plantas modificadas geneticamente para a produção de proteínas em larga escala é vista positivamente como uma solução para algumas doenças. Neste contexto, é interessante verificar todas as vantagens e desvantagens das possibilidades de hospedeiro para a produção desses biofármacos. E o interessante dessa tabela que nosso grupo traz aqui na apresentação é que as plantas transgênicas, ela tem menos custo frente aos outros hospedeiros. A produção de proteínas recombinantes por plantas transgênicas em escala agrícola, com a tecnologia unindo a agricultura e a medicina molecular, visa prover novos caminhos aos desafios da área da saúde pela utilização de novas fontes de drogas muito mais econômicas. O uso de plantas na busca de produtos eficazes na prevenção, no diagnóstico e mais comumente no tratamento de doenças ocorre há milhares de anos. Porém, somente há 20 anos surgiu a possibilidade de produzir proteínas heterólogas nesses organismos. A primeira proteína farmacologicamente importante, feita em plantas, foi o hormônio do crescimento humano, expressa em planta transgênica de tabaco, em 1986. Essas proteínas de valor terapêutico, produzidas em organismos transgênicos, são conhecidas como proteínas terapêuticas ou os biofármacos. As plantas produtoras de fármaco representam a quarta onda de vegetais geneticamente modificados. Nesse caso, com a tecnologia sendo empregada para desenvolver e produzir vacinas ou produtos farmacêuticos a partir de plantas transgênicas. Esta tecnologia, como todas as inovações científicas, vem acompanhada de riscos. Porém, o conhecimento atual disponível sobre o seu uso não permite ainda conclusões definitivas sobre o caráter dos riscos, sua significância e a sua probabilidade de causar ou não sérios danos. Então, a análise de risco deve servir de base para a implementação de inovações técnico-científicas e os parâmetros devem ser avaliados e as precauções especiais devem ser tomadas. As plantas produtoras de fármacos são produzidas utilizando a engenharia genética para se conseguir compostos específicos, e especialmente essas proteínas, que serão extraídas e purificadas após elas serem colhidas. As plantas produtoras de fármacos são promissoras fontes mais baratas e disponíveis de fármacos, incluindo as vacinas para doenças infecciosas e as proteínas terapêuticas que visam tratamento de câncer e doença do coração. As sementes modificadas geneticamente para a produção de plantas produtoras de fármacos apresentam muito pouca similaridade com aquelas sementes na agricultura tradicional. O uso dessas novas sementes não é visto como um fator positivo a ser agregado à agricultura. Na verdade, as sementes modificadas geneticamente representam um reator de produção de enzimas a céu aberto. O cultivo dessas sementes deve ser realizado sob total controle, com isolamento e contenção adequados, a fim de prevenir que haja contaminação na cadeia alimentar. Acompanhando as tendências no setor farmacêutico, o Brasil criou a regulamentação para produtos biológicos a partir de 2010. A demanda crescente e a pressão em custos de medicamentos biológicos, somados à ascensão de grupos e estruturas farmacêuticas nacionais, resultou na definição de uma estratégia para essa categoria de produtos. O órgão regulatório brasileiro é a Anvisa, que foi criada em 1999.
E ela regulamenta não apenas um setor da economia, mas todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. A Anvisa definiu no Brasil, através da Resolução número 55, de 16 de dezembro de 2010, uma ementa que dispõe sobre o registro de produtos novos e produtos já existentes. Ela substitui a Resolução 315 de 2005, porque ela estava desfasada em relação à regulamentação americana e à União Europeia. Esta categoria abrange vacinas, soros hiperimunes, hemoderivados, biomedicamentos, os anticorpos monoclonais e medicamentos contendo micro-organismos vivos, atenuados ou mortos. O fluxo do registro de produto biológico deve ser feito pela empresa interessada junto à Anvisa, como a gente pode ver nessa imagem ao lado. O mercado brasileiro de biofarmacêuticos é dominado por produtos biológicos importados. Dos 20 medicamentos mais vendidos no país, mais de 56% são anticorpos monoclonais. A não produção de tecnologia e de produtos no Brasil é preocupante, uma vez que torna as exportações de biológicos um gasto muito relevante para a saúde pública. Por esse motivo, falaremos sobre a Embrapa. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia investe no desenvolvimento de plantas e animais geneticamente modificados que serão utilizados como biofábricas para a produção de medicamentos seguros e, segundo eles, mais acessíveis à população. Os medicamentos são produzidos diretamente em plantas ou no leite dos animais. Por isso, especula-se que os valores sejam mais baratos, já que o custo de produção é menor. E a estimativa é que esses custos de produção de proteínas sejam diminuídos em até 50 vezes. Então, como verdadeiras biofábricas, esses produzem anticorpos, novos compostos com potencial antibiótico, vacinas contra doenças que afetam animais e seres humanos, como ebola, HIV, hepatite, diarreia e entre outros. O uso de sistemas bioreatores favorece a produção de carboidratos, ácidos graxos e polipeptídeos, usados na alimentação humana e ração animal. Agora vamos ver algumas das vantagens e desvantagens na produção de biofármacos. Uma das grandes vantagens na produção de biofármacos é o baixo custo. Além disso, há a diminuição dos processos alérgicos. O curto ciclo de vida comparado a animais transgênicos, além da fácil purificação, a diminuição da contaminação e também a estocagem em locais menores. Já como desvantagem, nós temos a destruição de proteínas devido à ação do suco gástrico, quando o alimento ou planta transgênica é ingerida, já que as concentrações são insuficientes para que haja imunização. A Embrapa possui pesquisas em desenvolvimento. Entre elas estão a soja com anticorpo para prevenção e diagnóstico do câncer de mama, soja de animais transgênicos capazes de produzir o fator 9, que é uma proteína responsável pela coagulação do sangue, já que hemofílicos que não produzem essa proteína precisam dela para melhorar a sua qualidade de vida. E o alface com gene para combater a diarreia infantil. Agora vamos ver um exemplo da produção de cianovirina a partir das sementes de soja transgênica, que é um dos projetos em desenvolvimento. Primeiramente, há o sequenciamento do genoma da cianobactéria. Segundo, a identificação do gene que produz a cianovirina. Depois, a introdução do gene no DNA da soja. No quarto processo, a produção de sementes para cultivos em estufa. No quinto, a purificação. O suco da soja interage com as resinas específicas e a cianovirina é separada dos outros componentes. E o sexto e último processo ocorre a produção de medicamentos na forma de gel ou spray, depois de isolados e purificados. O princípio ativo está pronto. Essa pesquisa começou a ser desenvolvida no ano de 2017 pela Embrapa e recebeu o Prêmio Internacional do Consórcio Federal de Laboratórios do Médio Atlântico. Esse trabalho visou obter uma formulação tópica para combater o HIV, através dos passos que foram explicados anteriormente. Então, depois da purificação da proteína, o produto final seria uma forma de gel ou spray a ser utilizado por mulheres antes do ato sexual, evitando assim a contaminação. Então, o que conseguimos concluir com o nosso trabalho é que, com o avanço do desenvolvimento de biotecnologias, a tendência é que a produção de medicamentos biológicos ganhe cada vez mais mercado e se torne mais acessível para a população.
Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e aqui estão as referências bibliográficas que utilizamos para a confecção do nosso trabalho.